Olá, eu me chamo Bruna Sardinha, sou arquiteta e urbanista, mestranda em Arquitetura e Cidade pela Universidade de Vila Velha, Espírito Santo, e estou aqui para apresentar a pesquisa A Percepção Multissensorial Biofílica na Sensação de Bem-Estar em Funcionários de um Ambiente Corporativo, no terceiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Essa pesquisa conta também com a colaboração das autoras Ana Cláudia Ribeiro Pinheiro, Érica Coelho Pagel e Melissa Ramos da Silva Oliveira. A pesquisa foi realizada com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a FAPES, através do Programa de Capacitação de Recursos Humanos na Pós-Graduação PROCAP. Agradecemos também à Universidade de Vila Velha, UVV, e ao Grupo de Pesquisa Arquitetura e Estudos Ambientais, ArquiAmbi, por todo o apoio para a realização da pesquisa. Esse estudo propõe investigar como o design biofílico, que envolve a integração de elementos naturais como vegetação, luz natural e sons da natureza em ambientes, pode ser utilizado no ambiente de trabalho para reduzir o estresse e melhorar o bem-estar dos colaboradores. A pesquisa foca em intervenções multissensoriais, com o objetivo de avaliar como esses estímulos podem influenciar positivamente o estado psicológico dos trabalhadores, modulando suas respostas neurológicas e, assim, promovendo uma saúde ocupacional mais equilibrada. Para poder contextualizar e embasar o tema, foram estudados autores clássicos e contemporâneos, que dizem que, historicamente, com a Revolução Industrial e com a transformação dos ambientes de trabalho, o perfil do colaborador mudou significativamente. Antes, mais conectado com a natureza e ao trabalho físico, o trabalhador passou a se adaptar a um ritmo intenso de trabalho com espaços fechados, o que contribuiu para o aumento das doenças ocupacionais, como estresse e ansiedade, por exemplo. Esse afastamento da natureza, somado à urbanização acelerada, fez com que as pessoas se distanciassem de ambientes naturais, impactando negativamente na sua saúde física e mental. O conceito da biofilia, que significa amor pela vida, pela natureza, sugere que os seres humanos têm uma necessidade intrínseca de se conectar com a natureza para manter uma vida saudável. E ao aplicar esse conceito ao ambiente corporativo, o design biofílico busca recriar essa conexão através de elementos naturais, promovendo o bem-estar através da composição do ambiente. Ele pode ser aplicado de diversas formas, através do contato direto com a natureza, como luz, ar fresco, plantas, e o contato indireto, por meio de imagens, texturas e materiais que remetem à natureza. E também pela experiência do espaço, com ambientes organizados de forma mais harmoniosa, permitindo uma integração ecológica e cultural. A relevância do design biofílico aplicado a ambientes é reconhecido internacionalmente e está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, na Agenda de 2030, particularmente alinhada ao objetivo que visa garantir a saúde e bem-estar. Quando aplicado em ambientes de trabalho, ele pode ajudar a criar espaços mais saudáveis, reduzindo o estresse e melhorando na qualidade de vida desses trabalhadores. Além disso, o estudo explora a importância da percepção multissensorial, ou seja, como nossos sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, interagem entre si para moldar a nossa percepção e comportamento dentro do ambiente. Quando esses estímulos sensoriais são combinados em um ambiente biofílico, o resultado é uma melhoria significativa no humor, na satisfação ambiental, na restauração da atenção e na redução do estresse. Isso porque o nosso sistema emocional humano, que evoluiu ao longo de milênios, é diretamente influenciado pelos estímulos sensoriais do ambiente. Sendo assim, a incorporação de estímulos multissensoriais pode ser uma estratégia eficaz para promover o bem-estar no ambiente de trabalho, ajudando a criar espaços que favorecem tanto a saúde física quanto a saúde mental dos colaboradores. Em uma última análise, essa abordagem pode contribuir também para a redução de estresse ocupacional, melhorando a qualidade de vida e o desempenho dos trabalhadores. Dessa forma, temos estruturado o nosso problema. Considerando o estresse ocupacional como uma problemática de escala social e os benefícios expostos através da aproximação do homem com elementos da natureza no ambiente de trabalho, pergunta-se: é possível contribuir para o bem-estar psicológico dos trabalhadores através do design biofílico multissensorial aplicado a esses espaços corporativos? E temos também a nossa hipótese, que defende a aplicação do design biofílico multissensorial nos espaços corporativos,
podendo influenciar positivamente a percepção de bem-estar dos trabalhadores, promovendo melhorias no desempenho cognitivo, no humor, na conexão com a natureza e na restauração da atenção, além de principalmente auxiliar na redução do estresse ocupacional. Quanto aos objetivos, são descritos os 3 principais: explorar cenários com características diferentes, uma vez que as estratégias do design biofílico são consideradas como efetivas na redução do estresse. É tido como objetivo investigar quais características de cada ambiente podem oferecer percepções positivas para estes usuários. Temos também o objetivo de estabelecer uma relação entre causa e efeito de diferentes variáveis, compreendendo que as variáveis de percepção em relação às características de cada cenário é disposto o objetivo de abarcar a relação de causa e efeito entre tal característica e a percepção que ela causa nos usuários, ou seja, qual o impacto que cada característica pode causar. E o último objetivo seria avaliar o impacto da biofilia multissensorial, visto que a percepção pode ser influenciada diante de cenários e estímulos diferentes. Então, o objetivo passa a ser também a avaliação desse impacto na percepção de bem-estar diante de estímulos isolados e do estímulo multissensorial. Quanto à metodologia, temos uma pesquisa de natureza aplicada, que adota uma abordagem qualitativa e que é classificada como exploratória e experimental. A seleção dos voluntários ocorreu após uma visita prévia ao local, onde a proposta do experimento foi apresentada aos colaboradores e todos os funcionários presenciais foram convidados para participar. Tínhamos uma população total de 86 funcionários da empresa e contamos com 54 voluntários. Quanto ao recorte espacial, a empresa escolhida para a realização do experimento fica situada em Vitória, no Espírito Santo, em um edifício comercial de 5 pavimentos voltados para a ventilação nordeste, que é uma ventilação privilegiada nessa região. O espaço destinado ao experimento possui um layout aberto, com janelas e divisórias de vidro, teto de gesso e ar-condicionado, além de já ter um piso laminado e mobiliário de cores neutras e linhas retas. No experimento, os funcionários foram expostos a um ambiente de trabalho virtual, criados no SketchUp e renderizados no Enscape, através de notebook e fones de ouvido. A amostra foi dividida em 4 grupos diferentes. O grupo 1, chamado de grupo base, que foi exposto à simulação do ambiente de trabalho atual, sem nenhuma intervenção biofílica. O grupo 2, que recebeu uma intervenção biofílica visual, como vegetação e iluminação natural neste ambiente de trabalho simulado. O grupo 3, que teve, além do estímulo visual, também o estímulo auditivo, incluindo sons da natureza. E o grupo 4, que experimentou uma intervenção biofílica multissensorial, com estímulos visuais, auditivos e uma simulação de ventilação natural com um ventilador portátil. O experimento seguiu 4 etapas. A etapa 1, de preparação, onde os participantes responderam um questionário demográfico, colocaram os equipamentos e conheceram a proposta. A etapa 2, que é a etapa de estresse, onde esses voluntários foram expostos a um vídeo de poluição visual e áudios ruidosos, seguido por um teste de memória que corrobora, com essa situação de estresse. E logo em seguida há o período de recuperação, onde esses funcionários foram expostos ao estímulo do grupo em que ele fazia parte e com as suas intervenções específicas. Após esse período de recuperação, foi aplicado um questionário de percepção para coletar a reação dos voluntários. No experimento, o grupo 1, denominado grupo base, sem estímulo biofílico, foi exposto a um ambiente de escritório que simula a realidade existente destes usuários, tanto visualmente quanto auditivamente, sem qualquer intervenção biofílica. O áudio simulado contém elementos como conversação, barulho de telefone e digitação, áudios comumente experienciados em um ambiente de escritório. Já o grupo 2, chamado grupo visual, com estímulo biofílico, foi apresentado a mesma simulação de escritório, porém com intervenções biofílicas visuais, incluindo a inserção de vegetação e maior entrada de iluminação natural. No entanto, o áudio permaneceu semelhante ao grupo 1, sem modificações sonoras, apenas uma intervenção biofílica visual. No grupo 3, denominado visual e auditivo, com estímulo biofílico, o ambiente foi o mesmo do grupo 2, com essas intervenções visuais biofílicas, mas foi adicionado um áudio simulado contendo sons da natureza, como ondas do mar e pássaros,
proporcionando um estímulo auditivo biofílico. Por fim, o grupo 4, denominado grupo multissensorial, com o estímulo biofílico, além dessas intervenções visuais e auditivas já mencionadas, também contou com um estímulo sensorial extra, um ventilador portátil que foi utilizado para simular a ventilação natural, enquanto o áudio continuou com os sons das ondas do mar e dos pássaros. Quanto aos resultados e discussões, o questionário foi aplicado logo após a apresentação do estímulo. E a primeira pergunta era: qual é o seu principal sentimento neste momento? As respostas foram compiladas em algumas nuvens de palavras para os 4 grupos. E no grupo 1, sem intervenção biofílica, predominaram os sentimentos negativos, como desconforto, irritação e barulho. Mas alguns relataram tranquilidade. E isso pode ser justificado pela familiaridade do grupo com esse ambiente. No grupo 2, com estímulos biofílicos visuais, a maioria das respostas em relação aos sentimentos foi positiva, como tranquilidade, conforto, embora alguns participantes tenham relatado sentimento de confusão e ansiedade. O grupo 3, com estímulos visuais e auditivos, relataram sentimentos de paz como o mais mencionado, acompanhado de tranquilidade e bem-estar. Alguns voluntários relataram sentir uma artificialidade, apontando que a combinação do ambiente de trabalho com os sons da natureza parecia uma proposta incoerente. No grupo 4, o grupo com estímulos multissensoriais biofílicos, quase todos relataram sentimentos positivos relacionados à intervenção, especialmente sentimentos de tranquilidade e paz. Na pergunta seguinte, onde os voluntários foram questionados se sentiam confortáveis ou desconfortáveis, os voluntários do grupo 1 relataram maior desconforto, enquanto os grupos 3 e 4, com estímulos visuais, auditivos e sensoriais, apresentaram elevados níveis de conforto, com 84,62% e 86,67% dos participantes, respectivamente, se sentindo mais confortáveis com a proposta. Outras perguntas semi-estruturadas revelaram que 81,48% dos voluntários consideraram a iluminação natural como boa ou ótima em todas as simulações de ambiente. E é importante destacar que a cena sem intervenção refletia a realidade de trabalho atual, com janelas cobertas, impedindo a entrada de luz natural. Um comentário de uma participante do grupo 4, por exemplo, destaca que trabalhar em uma sala sem janelas faz com que ela se sinta presa, sugerindo que a luz natural ajudaria a melhorar essa sensação, por exemplo. Em relação aos materiais e cores dos ambientes, apenas os voluntários do grupo 4 tiveram respostas totalmente positivas. A ausência de crítica nos outros grupos pode estar associada à familiaridade dos voluntários com o seu ambiente de trabalho atual. A presença da vegetação foi mais apreciada nos grupos 3 e 4, possivelmente por conta dos estímulos sensoriais adicionados. E na pergunta sobre as sensações geradas pelas imagens e sons, os grupos 3 e 4 relataram majoritariamente a sensação de bem-estar, felicidade e concentração. O grupo 2 foi o que teve respostas mais divididas, com 60% positivas e 40% negativas. Os sons da natureza geraram maior divergência entre os participantes. Enquanto alguns acharam que esses sons não combinavam com o ambiente de trabalho, outros relataram que esses sons os inspiravam. Então isso reflete como os estímulos multissensoriais podem impactar a percepção de indivíduos de uma maneira muito diversa. Por fim, todos os grupos consideraram a iluminação natural o aspecto mais importante para um ambiente de trabalho que promova a qualidade de vida, seguida de materiais naturais. A ventilação e a vegetação também foram bem avaliadas, mas a integração dos ambientes aos sons naturais foram menos valorizadas, especialmente pelo grupo 3. A análise das respostas ao questionário de percepção revelou que o estímulo sensorial do mini ventilador foi fundamental para a imersão dos participantes, com o grupo 4 apresentando a maioria das respostas positivas. O estímulo sonoro dividiu opiniões e foi melhor aceito quando integrado aos estímulos visuais e sensoriais. Em conclusão, no geral, a hipótese levantada é ratificada, onde é apresentado que o design biofílico multissensorial no ambiente de trabalho melhora a sensação de bem-estar, utilizando elementos como iluminação natural, ventilação, vegetação, para reduzir a ansiedade e o estresse dos colaboradores.
Uma observação importante foi a diferença de percepção de acordo com a idade de alguns participantes, já que os participantes acima de 50 anos tiveram algumas dificuldades na realização do experimento. Além disso, alguns pacientes fumantes demonstraram mais ansiedade durante a realização do experimento. E é importante dizer que esse estudo faz parte de uma dissertação de mestrado que investiga o impacto do design biofílico multissensorial na redução do estresse em ambientes de trabalho com base na neurociência. Deixo exposta toda a base para referência bibliográfica e embasamento teórico dessa pesquisa, assim como o contato das autoras para qualquer dúvida ou contribuição. Obrigada.